Nesse vídeo nós vamos responder a dúvidas de muitos inscritos, principalmente voltado para o setor elétrico e bancário. Então nesse vídeo a gente vai fazer uma análise da Auren para saber o potencial de risco / retorno a médio e longo prazo. Santander ou Banco do Brasil é a melhor opção hoje para uma carteira focada em dividendos, também com viés previdenciário. Terceiro ponto, Vibra é uma ação considerada previdenciária, o setor onde atua, o retorno gerado aos seus investidores e a política de dividendos. Quarto ponto, a Engie nos R$ 34,00 é uma grande oportunidade. Quinto e último ponto, a Eletrobras é uma opção promissora para uma carteira de investimentos de longo prazo. Nesse vídeo vou procurar ser bastante direto e objetivo, de maneira a trazer os pontos principais, fundamentais da análise dessas ações. É importante que você saia daqui sem dúvida a respeito da análise desses ativos. Em contrapartida, eu peço que você fortaleça o meu trabalho, deixando um comentário com a sua dúvida, que eu vou semanalmente trazer as respostas para vocês em forma de vídeo aqui no canal. Para vocês que têm acompanhado, deixado o comentário, meu muito obrigado e bora pro vídeo. Primeiro comentário da Tânia Neri, ótima explicação, fala da Auren, estou perdendo muito nela. Começando pelas ações da Auren Energia, que vem acumulando uma queda de 35% nos últimos 12 meses, não é brincadeira, então machucou a carteira de muitos investidores de longo prazo. Muito cuidado ao analisar uma ação única e exclusivamente focado em dividendos, né? Então já falo isso há mais de 1 ano e meio aqui no canal. Inclusive nós fizemos o acompanhamento da Auren ano passado e colocamos opções melhores em termos de qualidade e também de valuation, né? A própria CEMIG no início do ano é uma empresa que estava muito mais redonda e muito mais descontada que as ações da Auren Energia. De lá para cá a Auren vem sim acumulando um forte prejuízo. Em termos de valuation, podemos falar que existe um potencial de desconto aqui, uma vez que a companhia vem sendo negociada abaixo do seu valor patrimonial, um desconto de 27%, está com a alavancagem relativamente controlada, porém muito cuidado. Por quê, pessoal? Um grande evento aconteceu com as ações da Auren Energia. Ela fez recentemente a aquisição da ES Brasil, se tornando a terceira maior geradora de energia em território nacional, com a capacidade instalada de 8,8 gigawatts, dividido em fontes solares, eólicas e hídricas. Porém, para fazer a aquisição da ES Brasil, a empresa vai se alavancar bastante. Então, só a ES Brasil já estava com uma alavancagem de 5,3 vezes dívida líquida sobre EBITDA e com custo da dívida de IPCA mais quase 6% ao ano. Então, provavelmente no próximo resultado do quarto trimestre de 2024, nós veremos o reflexo dessa alavancagem nas operações integradas, tanto da Auren Brasil como da ES Brasil. Então, é muito importante que você espere o resultado antes de tomar grandes decisões de investimentos junto a essa empresa, né? Então, aqui a tese é uma tese de reestruturação. A companhia fez uma jogada audaciosa comprando uma das concorrentes e agora vai enxugar custos, despesas, haverão sinergias operacionais, financeiras, tudo isso deve gerar uma ampliação de margem. Porém, eu não realizaria movimentos muito agressivos com essas ações agora, esperaria pelo menos os próximos resultados. Agora vamos ao comentário do Alan Fogaça. Estou estruturando a minha carteira agora, levando em conta a análise do vídeo e as cotações atuais, qual eu deveria investir forte. Só tenho o Banco do Brasil e Santander em uma carteira por enquanto. Bom, inicialmente uma orientação importante para o Alan. Já compartilhei isso hoje no clube de membros, né? O acompanhamento que a gente faz mais próximo aqui dos membros do canal. Então, o pequeno investidor que visa o acúmulo patrimonial a longo prazo deve observar 2 fatores essenciais para uma boa performance. O primeiro deles é verificar os fundamentos do ativo, como o controle de custos e despesas, preservação de margens, crescimento de lucros e alavancagem, e também a expectativa de lucros futuros, não olhar apenas para a fotografia. Pessoal, então quando a gente pega aqui os indicadores fundamentalistas e faz uma abordagem principalmente horizontal, a gente consegue ter uma boa noção aqui de valuation, se a empresa gerou valor a longo prazo, como estão os principais indicadores de rentabilidade e eficiência. Mas é importante confrontar isso com a sua expectativa de resultados para o próximo ano, né? Fazer uma pequena projeção de lucros, tentar entender como o mercado vem abordando essa empresa antes de tomar qualquer decisão de investimentos. O segundo ponto é cuidar de comprar com margem de segurança sempre. Então, com base nos resultados, expectativa de lucros, múltiplos históricos e valor patrimonial da ação, podemos ter uma noção se a empresa está cara ou barata. E o investidor deve sempre se esforçar para comprar barato, garantindo um yield on cost atrativo e uma boa taxa de retorno já no médio prazo. Então, isso vai impulsionar a rentabilidade da sua carteira e você quer sim crescer patrimônio ao longo dos anos. Quanto mais rápido você cresce esse patrimônio, mais rápido você chega à tranquilidade financeira. Então, falando sobre as duas ações propostas, nós temos aqui as ações do Banco do Brasil e temos também as ações do Banco Santander.
Ambos os bancos eles têm alguns detalhes a serem analisados de perto, né? A gente vê inicialmente que o valuation está muito descontado, tanto do Santander quanto do Banco do Brasil. Hoje nós temos o Santander sendo negociado a um desconto de 21% frente ao seu patrimônio líquido, a um preço-lucro de 8 vezes, entregando um yield de 6,7%, e tudo indica que ele deverá entregar um yield entre 8% e 9% em 2025. Então todos esses indicadores mostram que o banco está sim barato. O banco entregou um ROI de 16% nos últimos resultados, mostrando uma recuperação de rentabilidade. Entretanto, o CEO já destacou que vai crescer a carteira de crédito de forma mais lenta nos próximos trimestres. Então nós temos uma expectativa de menor crescimento aqui. Por quê? Porque essa elevação da taxa básica de juros, ela acaba trazendo consigo também uma elevação da inadimplência. E como o Santander e o Bradesco passaram por isso nos últimos 2 anos, eles estão muito mais cautelosos agora na concessão de crédito. Então o Banco Santander vai crescer um pouco menos nos próximos 12 meses. Já o Banco do Brasil é um banco que tem indicadores de rentabilidade muito mais elevados, trabalhando com ROI na casa dos 20%. O banco tem entregado aqui um caminhão de proventos, mais de 10% de yield nos últimos 12 meses, negociado a um PL de 4 vezes para 2025 e um P sobre VP de 0,77. Então o Banco do Brasil me parece hoje mais descontado do que o Banco Santander. Porém, nós temos um problema um pouco mais grave com as ações do Banco do Brasil. Por quê? Porque a inadimplência está crescendo muito forte na carteira de crédito do banco, em todas as carteiras, tá pessoal? Tanto na pessoa física, pessoa jurídica, mas principalmente na carteira agro, onde essa inadimplência estourou agora no terceiro trimestre de 2024. Né? Então nós precisamos acompanhar o próximo resultado antes de realizar aportes mais pesados nessa ação. Por quê? Porque se a inadimplência continuar explodindo na carteira agro e o banco continuar provisionando muito mais PCLD, o que vai acontecer? O mercado vai bater na cotação. Então se você pode comprar mais barato, é interessante aguardar, vamos acompanhar os resultados e caso o banco já apresente recuperação no controle da inadimplência, a gente volta a aportar naturalmente aqui nas ações do Banco do Brasil. Na sequência nós temos o Alexandro perguntando se a Vibra, no meu ponto da análise, pode ser considerada uma ação previdenciária. Galera, atualmente as ações da Vibra são uma das ações mais baratas negociadas em bolsa, né? A companhia vem entregando um preço-lucro de 2 vezes, um P sobre VP de 0,98, entregando também excelentes indicadores de rentabilidade. Estamos falando de um ROI de 44%, um ROIC de 25%, então o dobro da Selic no período. A empresa tem entregado também crescimento de receitas e lucros nos últimos 5 anos. Porém, estamos falando de um setor que trabalha com distribuição de combustível. Então, me parece um modelo de negócios um pouco complicado para um país com as características do Brasil, né? Um país de largas extensões geográficas, com a malha rodoviária precária. Então, tudo isso sempre vai manter um custo extremamente elevado para esse modelo de negócios. E a gente consegue ver isso justamente refletido na margem líquida. Vejam que a margem líquida histórica da Vibra sempre foi baixa e provavelmente continuará sendo baixa aí nos próximos anos. Por quê? Porque o modelo de negócios ele carrega consigo altos custos e despesas para rodar. Então eu não gosto muito de empresas com margens muito apertadas para o longo prazo. Prefiro setores mais perenes. Eu até tenho algumas empresas de setores não perenes, como é o caso da Klabin e da Ferbasa, mas essas empresas têm alguns diferenciais competitivos marcantes que me fazem acreditar que elas prosperarão nos próximos 10 a 20 anos. Já a Vibra atua num setor sem muitas barreiras competitivas, mas de uma forma geral, olhando hoje os resultados da empresa e os indicadores fundamentalistas, eu tenho que confessar que me parece muito descontada nos preços atuais, elevados indicadores de rentabilidade e com endividamento extremamente controlado. Porém, não é uma empresa com a qual eu casaria para o investimento a longo prazo. Na sequência, nós temos o Fábio Rogério perguntando: poderia me dizer a diferença dos membros para membros elites? Bom, pessoal, atualmente não tem nenhuma diferença das assinaturas. Todas elas têm os mesmos benefícios, como vídeos exclusivos todos os finais de semana, acesso ao nosso grupo do WhatsApp, minha planilha pessoal de análise de ações, temos também as planilhas de valuation do canal e também a plataforma de análise exclusiva do Upside Financeiro. Todos esses benefícios por apenas R$ 4,99. A partir de julho de 2025, nós vamos realizar um acompanhamento mais próximo, quase uma mentoria dos assinantes elites, né? Inclusive com uma call trimestral para avaliar como a carteira desse investidor está performando e quais seriam as melhores opções de acordo com os setores que ele vem carregando a longo prazo. Por enquanto, todas as assinaturas têm os mesmos benefícios. Na sequência, nós temos o Lucas perguntando se a End não seria uma oportunidade na casa dos R$ 34. Pessoal, quando a gente pega um cenário macro bastante estressado, como nós estamos vivendo agora, obviamente várias ações começam a despencar, inclusive ações com altos níveis de qualidade, como é o caso aqui da End Brasil, que atualmente vem sendo negociada a R$ 34,95 com a queda
queda de quase 23% nos últimos 12 meses. Olhando aqui os indicadores fundamentalistas, nós temos agora a Engie trabalhando a um PL de 6,9 vezes, então poucas vezes eu vi a Engie negociada a um PL tão baixo, né? E um P sobre VP de 2,67, entregando um yield de 7,5%, o endividamento controlado, excelentes margens e indicadores de rentabilidade. Então hoje o melhor indicador de rentabilidade do setor de geração é o da Engie Brasil, com ROI de 38,5% e trabalhando com a margem líquida de quase 40%. E tem uma excelente disciplina na distribuição de dividendos, né? Pagando várias vezes ao ano e ela não falha nenhum ano, né? Essa característica gera aquele fluxo perene de renda passiva na sua carteira de investimentos de longo prazo. A Engie é uma empresa tipo reloginho que apresenta um crescimento contínuo e progressivo dos seus lucros ano a ano. Vejam que pouquíssimas vezes a gente vê uma retração de lucros aqui nos resultados da Engie, como aconteceu no ano de 2021 com a forte crise hidrológica aqui no Brasil. Em 2022 e 2023 a empresa já começa a apresentar uma forte retomada, inclusive 2024 deve ser recorde de lucros por parte da empresa. Eu não acho que seja uma empresa ruim, né? Inclusive ela está num patamar de valuation até mesmo aceitável para aportes. É claro que os lucros estão parcialmente inflados pela venda da TAG e nós temos também aqui um downside no payout de dividendos, né? Então ela reduziu de 100% para 50%. Um detalhe importante, pessoal, o ideal é que você busque uma empresa que realizando um payout de 50%, 60% já entregue um dividendo acima da média. Então vejam que para a Engie entregar um yield de 10%, ela tem que entregar praticamente quase todo o lucro líquido da empresa. Outro ponto importante é que a Engie já é uma empresa muito boa, ela não tem muito espaço para melhorar, né? Sendo uma das maiores margens do setor. Então aqui não existe espaço para ganho de eficiência, você já está comprando a melhor do setor. Então dificilmente que você vai ter um upside patrimonial gigantesco. Né? Isso não vai acontecer. O que vai acontecer é aquele crescimento contínuo e perene, tanto na cotação do ativo como também na distribuição de proventos, mas não vai ser uma taxa de retorno assim estratosférica, né? Aqui você está pagando por uma empresa muito mais segura e em contrapartida tendo uma taxa de retorno um pouco menor. Por fim, nós temos aqui a pergunta do Alexandro. A Eletrobras parece que está terminando o seu saneamento. Pós-privatização, divulgou que pretende pagar trimestralmente. Você vê como promissora ter em carteira também? Bom, então aqui nós temos um monstro quando se trata de ativos de transmissão e geração. Mais de 73 mil quilômetros em linhas de transmissão espalhados por todo o território nacional. E nós temos aqui uma capacidade instalada de 42 gigawatts. Então vejam que nós temos lá a Auren, que vai se tornar a terceira maior geradora do país hoje, com 8,8 gigawatts. E a Eletrobras possui uma capacidade instalada de 43 gigawatts, né? Então realmente um monstro. Porém uma empresa que foi dilapidada entre os anos de 2012 até o ano de 2017. Então período no qual a empresa apresentou sucessivos prejuízos. De lá para cá ela vem apresentando um certo nível de estabilidade dos lucros, inclusive crescendo esses lucros agora em 2024. Então a empresa foi recentemente privatizada e até hoje nós temos ainda alguns esqueletos no armário, como é o caso do empréstimo compulsório. Então tudo isso ainda bate bastante no resultado da empresa, porém agora nós temos um time de gestão trabalhando com foco na disciplina financeira e no controle de custos e despesas. Então essa reestruturação, a gente está falando aqui, é claro, de um gigante, né, de um transatlântico. Ela não vai acontecer da noite para o dia. Mas, a meu ver, assim como o mercado como um todo, existe sim um forte potencial de destravamento de valor aqui, né? São ativos estratégicos tanto para geração de energia no território nacional quanto para a transmissão. E vocês sabem que, historicamente, o setor de transmissão gera margens extremamente elevadas. Então basta um time de gestão mais comprometido que já vem realizando um bom trabalho, enxugando custos, despesas, reduzindo o quadro de colaboradores, vendendo ativos não core para enxugar toda aquela estrutura defasada e entregar maior ganho de eficiência nas operações da Eletrobras. E a gente consegue perceber aos poucos um avanço nos números da companhia, principalmente agora no terceiro tri de 2024, o aumento do EBITDA regulatório ajustado, nós tivemos também um aumento no lucro líquido e expansão das margens da companhia, com bom controle da alavancagem e crescimento de receita bruta e receita líquida, né? Então tudo isso mostra um bom controle de custos e despesas, preservando as margens e entregando crescimento de lucros. Lembrando que essa é uma transição que ainda está em vias de acontecer, então aqui vai requerer um pouco mais de paciência do investidor, mas eu acredito que sim, talvez a Eletrobras hoje seja uma das teses de Value Investing mais interessante para se investir a longo prazo, para quem tem paciência para abrir mão dos dividendos imediatos, né? Então ela não deve entregar um bom yield em 2025, mas de 2026 em diante pode ser que ela venha sim a surpreender a carteira dos seus investidores. Hoje a companhia trabalha com desconto de 33% frente ao seu patrimônio líquido,
como nós vimos, é um patrimônio gigantesco com ativos estratégicos de geração e transmissão, e você compra tudo isso hoje com desconto de mais de 30%. Outro ponto importante, empresa trabalhando com PL de 7,9 vezes, endividamento controlado. Entretanto, o ROI e o ROIC eles seguem bastante pressionados. Então a gente deve ver nos próximos anos uma evolução desses indicadores de rentabilidade, um crescimento do retorno sobre o patrimônio líquido, se traduzindo também num forte crescimento dos lucros e dos dividendos. Mais uma vez, é uma tese de Value Investing, ela requer um pouco mais de paciência dos investidores, não é uma empresa que está 100% redonda, mas existe sim uma forte capacidade de geração de valor a longo prazo. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe o seu like, deixe também um comentário, considere assinar esse canal para fazer parte da nossa comunidade, tenho certeza que a gente pode gerar muito valor para você como investidor de longo prazo. Fica aí o convite e até o próximo vídeo.